Olá, meus amados irmãos, querida igreja, um feliz sábado para vocês. Chegamos ao final do livro de Daniel. Com certeza a nossa fé foi fortalecida e as nossas convicções foram confirmadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos terminando o trimestre e com esse tema lindo, do pó às estrelas, do pó da sepultura para o reino de glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ou do pó dessa terra, se não passarmos pela morte até chegar ao glorioso dia. Desejo a você um bom estudo aí. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 12 do livro de Daniel. Eu pensei aqui numa introdução e coloquei assim: o livro de Daniel começa com Babilônia escravizando o povo de Deus e termina com Cristo, Miguel, levando o seu povo do domínio da Babilônia mística para o seu reino de glória no final da história. Todos os inimigos são destruídos dentro da história ou no final dela. O inimigo é destruído e o povo de Deus será levado para o reino da glória. O último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo virá e nos levará para o seu reino eterno. Que síntese maravilhosa, motivadora. Nós temos rumos, irmãos. Nós temos destino. Sabemos para onde caminhamos. Na lição de domingo nós estudamos sobre Miguel, o príncipe. Daniel 12:1 diz que nos últimos dias se levantará Miguel, o príncipe, que levanta-se para defender o seu povo. Miguel significa quem é como Deus. É uma pergunta e daqui a pouco vamos falar sobre ela. Daniel 9, 25 e 26 diz que ele é o príncipe que morreria na cruz no final daquela última semana das 70 semanas, como nós estudamos. No capítulo 10, verso 13, ele é o príncipe celeste que vem para ajudar Daniel naquela luta com Ciro, para expulsar o diabo e seus anjos do entorno de Ciro, que estavam ali convencendo Ciro para impedir a reconstrução do templo e o andamento do plano da redenção através daquela simbologia, daquele simbolismo do templo. No capítulo 12, verso 1, ele é Miguel, o grande príncipe que se levanta. No capítulo 9, 6 de Isaías, ele é chamado de o príncipe da paz. Em Atos 5:31, ele é exaltado como príncipe salvador, depois de passar pela obra do Calvário. Josué 5:14, quando ali antes da destruição de Jericó, o Josué foi dar uma voltinha por ali de manhã cedo, fazer sua meditação, aparece diante dele um ser divinal. E ele perguntou: tu és um dos nossos ou dos nossos adversários? O Senhor Jesus disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Tira a sandália dos pés. Quer dizer, o mesmo que apareceu para Moisés. João 5:28 e 1 Tessalonicenses 4:16, ele é o arcanjo que chamará o seu povo da sepultura no glorioso dia da segunda vinda. Em Judas, no verso 9, ele é o arcanjo Miguel, que veio e tirou Moisés da sepultura. Apocalipse 12:7, ele é Miguel, que lutou e expulsou o diabo do céu com os seus anjos. Miguel, então eu já disse, é a pergunta: quem é como Deus? É uma resposta ao diabo. Isaías 14:14, o demônio disse assim: eu subirei
acima das estrelas do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o nome de Miguel é uma resposta, é uma repreensão ao demônio. Semelhante ao Senhor, Pai, Deus eterno, só Jesus Cristo, seu Filho. Daniel 12:1, ele como o príncipe que se levantará para defender o seu povo, ele é uma resposta a Êxodo 15, verso 11. Após a travessia ali do mar, o povo de Israel celebrou aquela vitória do Senhor, cantando: quem é semelhante a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso? Então, o nome de Miguel responde a essa pergunta do povo: quem é semelhante ao Senhor Deus? Jesus Cristo, da mesma essência, coeterno com ele. Se Miguel não for Jesus, o que acontece? O sincronismo do livro de Daniel é quebrado. No capítulo 2, nós vemos que ele é a pedra que é deslocada da montanha e destrói toda a história e a glória humana. No capítulo 7, ele é o Filho do Homem. No capítulo 8, ele é o Príncipe dos Príncipes. E nos capítulos 10 a 12, então, ele é Miguel, o Libertador. Por que estamos colocando isso? Porque se Miguel não é Jesus, ele terá que ser um anjo, ele terá que ser quebrado, ele teria que ser criado. Se fosse um anjo aqui, uma criatura, quebraria todo esse sincronismo da deidade comandando a história no livro de Daniel. Assim, ele é a pedra no começo do livro e ele é Miguel, o libertador, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito bem, ainda na lição de domingo, como que Jesus Cristo se apresenta para nós, para nos dar confiança na nossa vida agora e no final, especialmente no momento de crise, no momento do tempo de angústia, o terrível tempo que vem por aí. Então, o autor da lição colocou Romanos 8:34 para meditarmos na pessoa vitoriosa do Senhor Jesus. Paulo pergunta: quem os condenará? Falando da igreja, falando de nós. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. É Cristo quem ressuscitou. É Cristo que está à direita do Senhor Deus e intercede por nós. Olha só. Ninguém pode nos condenar. Quer dizer, o nosso Miguel, o nosso príncipe, ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, não apenas como nosso substituto, mas nos incluindo nele. Nós estivemos inclusos na morte de Jesus, ou melhor, na vida de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Não tem como termos crise de insegurança tendo esse comandante na vida da igreja e na nossa vida individual. Todos os capítulos do livro de Daniel começam sempre destacando o governante da época. Os capítulos 1, 2, 3 e 4 destaca Nabucodonosor. Capítulo 5 e o capítulo 7, Belsazar. Capítulo 6, Dario. Capítulo 8, Belsazar. O capítulo 9, Dario. O capítulo 10, Ciro. O capítulo 11, Dario. E para fechar, o capítulo 12 já não é mais um imperador humano que aparece, é Jesus Cristo, o nosso príncipe, o nosso Deus Todo-Poderoso. Olha só quem é que está no comando da nossa história presente e daqui para frente, até o glorioso dia e daí por toda a eternidade. Jesus Cristo. Vejam que o livro é fechado para nos dar confiança de quem nos comanda. Miguel se levanta no tempo do fim para defender o seu povo. Daniel 12:1. Mateus 28:20 diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse levantar-se de Jesus, de Miguel,
tem que ver com o juízo investigativo e com o tempo de angústia. Quer dizer, no tempo do fim, isto é, a partir de 1798, especificamente em 1844, ele se levanta como nosso advogado no juízo. O juiz está em pleno andamento no céu. Quando Jesus voltar, ele não vem julgar ninguém. Ele vem dar a recompensa. Significa que o juízo é pré-advento. O juízo acontece antes da volta de Jesus, isso está acontecendo agora. Ele se levanta no juízo, isto é, no tempo do fim, para advogar a causa do seu povo. Então, eu não temo juízo. Primeiro, eu confio no seu perdão, na sua justificação. Eu sei que o meu advogado é todo suficiente para me declarar livre da culpa no juízo. Coisa maravilhosa. Estou pensando aqui em João, no capítulo 5, verso 24, Jesus disse assim: quem crê em mim, sai da morte para a vida e não passa por juízo, isto é, não sucumbe no juízo, não é condenado no juízo. Por quê? Porque Jesus sofreu isso tudo. Eu não temo o juízo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele, ao nos incluir, ele sofreu em nosso lugar. Ele foi julgado, condenado e executado. E ressuscitou porque não havia pecado. Assim, quando eu entreguei minha vida a Jesus, significa que eu aceitei a sua substituição de minha vida, da nossa vida. Em Cristo nós fomos julgados, condenados, executados, ressuscitamos com Ele e ascendemos ao céu. Olha que coisa maravilhosa. Como temer o juízo? Se em Cristo nós estamos absolvidos. Agora, esse levantar-se também nos últimos dias tem que ver com a presença dele junto conosco até a consumação dos séculos, como ele nos prometeu. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Entenda-se por consumação dos séculos o final, a etapa final da história da igreja na terra. O tempo de angústia. Já foi questionado, sim. O povo de Deus estará aqui numa angústia terrível, numa escassez de coisas materiais, juntamente com a humanidade inteira, só que a humanidade estará sofrendo as 7 últimas pragas. O povo de Deus, embora não sofra isso, tem consequências de um mundo caótico. E a pergunta: onde estaria Jesus num momento tão dramático desse? Estaria recolhido no interior dos palácios celestiais? Não. Ele estará conosco, com os seus anjos. Anjos nos servirão banquetes em meio a esse caos que vem aí pela frente. E Jesus estará conosco. Ele se levanta para defender o seu povo na última hora da terra. Que conforto! Eu acho isso maravilhoso. Assim, Jesus tem a autoridade para nos representar no juízo e a autoridade para derrotar a grande Babilônia que vai oprimir o povo de Deus nesses últimos dias. Louvado seja o seu nome. Quais sentimentos devem invadir o nosso coração por ter Miguel conosco? Com certeza, sentimentos de autoestima, como segurança, certeza da vitória desde agora. A vitória não é algo que buscamos, é algo que desfrutamos. Nós não andamos em busca de vitória, nós nos deslocamos em vitória. Vitória é mais do que uma experiência. Vitória é uma pessoa. Jesus é a nossa vitória. Eu colocaria aqui um pensamento central da lição de domingo da seguinte maneira: com Cristo nada temos a temer quanto ao nosso passado. Nós estamos perdoados. Não temos que temer quanto ao nosso presente, nós somos assistidos. E não temos que temer quanto ao futuro, ele está garantido. Louvado seja Deus por isso.
Louvado seja o nosso Deus por toda a eternidade, pelo Príncipe da Paz, o nosso amado Salvador. Segunda-feira, estudamos sobre inscritos no livro. Miguel se levantará e defenderá o seu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. Quando que uma pessoa é inscrita no livro da vida? Quando ela aceita Jesus. Ela aceita Jesus e o nome dela é colocado no livro da vida. No juízo, tendo o cristão permanecido fiel, o seu nome permanece no livro da vida. Se ele for infiel, o nome é tirado do livro da vida. Então, na última etapa da terra, os que tiverem o seu nome no livro da vida terão a proteção de Miguel. Tempo de angústia. Vamos falar um pouco sobre esse tempo de angústia. O Espírito de Deus terá se retirado da terra no tempo de angústia, onde Miguel vai se levantar. Então vocês imaginam o que significa isso? O Espírito de Deus se retirará da humanidade ímpia. Isso significa que toda a humanidade estará sendo dominada por espíritos de demônios. As 7 pragas estarão caindo sobre a terra. As 2 primeiras pragas atingem o mar. Os portos marítimos ficam como sangue de morto, uma coisa absolutamente fétida. A 4ª praga afeta a natureza de forma cruel. O sol abrasa, queima completamente a lavoura e mata os animais. A 1ª praga, úlceras malignas. A 2ª, então, a água como sangue de morto nos mares e nos rios. Enfim, esse é o quadro caótico das 7 últimas pragas. E a humanidade inteira dominada por demônios. Dá para entender isso? Vejam, esse é o quadro dantesco para onde caminha a humanidade. Nós temos que estar firmes em Jesus até lá. Descrevendo esse quadro horrível, Apocalipse 16 diz: guarda a tua veste. O que significa isso? Permaneça firme em Jesus Cristo. Nós não vamos nos alongar nisso, porque o estudo não é sobre as pragas, é sobre o nome no livro da vida. Os poderes das trevas serão soltos sobre o mundo. O povo de Deus foi aprovado no juízo e não tem o que temer no período das pragas, porque o seu nome está no livro da vida. Aqui tem esse texto tirado do livro O Grande Conflito, e eu quero ler. Diz assim: Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final, ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos ou as paixões impetuosas dos homens, ficarão às soltas todos os elementos de contenda, isto é, todas as armas, todo o aparelhato bélico que hoje existe será colocado em ação. Vocês imaginem a mortandade que vai ser. O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que aquela que sobreveio a Jerusalém lá na antiguidade. Quando Jerusalém ficou sitiada em 586 pelo exército babilônico e no ano 70 pelo império ou pelo exército romano, os judeus dentro, absolutamente dominados pelo mal, eles comiam seus próprios filhos para matar a fome. Esse é o quadro da última hora da terra. Bem, o livro de Daniel está dizendo: você que tem o seu nome no livro da vida, louve a Deus e permaneça fiel. Eu coloquei aqui um pensamento central dizendo: em Cristo não tememos o juízo, nem os juízos. No juízo seremos absolvidos, porque estamos livres da condenação desde agora. E nos juízos, as 7 últimas pragas, seremos protegidos. O nome no livro da vida é o motivo de alegria. Jesus disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está no livro da vida. Lucas 10, 20. Alegria, irmãos, alegria na redenção,
alegria na soteriologia, que é a doutrina da graça, e alegria diante dos acontecimentos escatológicos, os acontecimentos finais. Ei, para fechar, não para invadir o seu coração de qualquer sentimento de tristeza, de horror, mas para levá-lo a pensar na alegria mesmo, na felicidade, na honra, na segurança de você e eu estarmos em Cristo Jesus. Do livro O Desejado das Nações, página 753, falando de Jesus no Getsemane, temos esta colocação aqui. Cristo sentiu, no Getsemane, a angústia que há de experimentar o pecador, quando a misericórdia ou o Espírito de Deus não mais interceder pela humanidade. Jesus suou sangue. Ele ficou numa agonia tão imensa que Gabriel teve que vir ajudá-lo. Ele disse aos discípulos: eu estou com vontade de morrer. Isso vai experimentar o pecador, sobre o pleno domínio dos demônios. Aí eu pergunto a você, tem como levar isso aqui, se não com absoluta seriedade, de certeza e segurança? Nós estamos livres dessa angústia final. Entenda, o período de angústia já será uma angústia da segunda morte, e dela nós estamos livres. Na terça-feira foi falado sobre a ressurreição, e haverá uma ressurreição, disse Daniel. No tempo de angústia, no final dele, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para condenação. De que ressurreição Daniel está falando? Ele diz: muitos que dormem no pó da terra, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Aqui está falando de uma ressurreição especial. Não é a primeira ressurreição que acontece quando Jesus já estará aqui, próximo. Essa ressurreição acontece aí alguns dias antes de Jesus aparecer em glória e majestade. Chama-se ressurreição especial. O espaço é curto para falar dela aqui, mas deixa eu mencionar. Apocalipse 14, quando termina as 3 mensagens angélicas, no verso 13, diz assim: bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor. Desde estabelece um tempo dentro da história. Que tempo é este? 1844. Todos os que morressem dali para frente, debaixo da salvação, esperando a volta do Senhor Jesus, ressuscitarão nessa ressurreição especial. Justos e injustos. Jesus estava diante de Caifás, estavam zombando dele. Colocaram nele um manto de rei e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho e batiam com varas para que aquilo entrasse mais. Jesus então disse naquele momento de zombaria, ele disse: em breve vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos aqueles que ouviram essa terrível declaração de Jesus ressuscitarão. Aqueles que traspassaram Jesus ressuscitarão. Os piores inimigos da verdade em todos os tempos ressuscitarão. Nero ressuscitará. Domiciano ressuscitará. Os grandes perseguidores da igreja na Idade Média, que judiaram do povo de Deus, ressuscitarão para vê-lo em glória. Então essa ressurreição acontecerá um pouco antes da volta de Jesus. Se você e eu morrermos antes de Jesus voltar, nós não vamos ressuscitar na ressurreição especial. Nós vamos ressuscitar na ressurreição. Nós não vamos ressuscitar na primeira ressurreição, mas nessa ressurreição especial ou parcial. Apocalipse 1:7 também fala dessa ressurreição, diz assim: todo olho verá, até aqueles que traspassaram Jesus, aqueles que judiaram de Jesus. Bem,
Você vê como o desenho do nosso futuro é lindo. Em Cristo não temos nada a que temer, especialmente a morte. Agora vamos dar uma destacada rapidamente aqui dessa metáfora da morte como um sono. João 11 a 14. Jesus disse: Lázaro dorme. Atos 7:60 fala da morte de Estevão, que Estevão entregou o espírito ao Senhor Deus, o fôlego de vida, e adormeceu. É como se ele houvesse dormido. 1 Tessalonicenses 4:13 a 14 diz que Jesus vem chamar a sua igreja para que ela desperte do sono. Então, sono pressupõe o quê? Sono pressupõe inconsciência, mas pressupõe despertar. Vamos avançar sobre isso. O ser humano é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito. O ser humano, ele só existe quando integrado. Jesus, quando criou o ser humano e soprou nas narinas lá no Éden, o ser humano passou a ser uma alma vivente. Aquele boneco passou a ser alma vivente. Só quando ele soprou o fôlego de vida, que unido à matéria e ao seu comando, começou a existir aquilo que a Bíblia chama de alma. O que é alma? Seria uma entidade que habita um corpo? Nada disso. Isso é pensamento pagão. Isso é coisa de Platão, Aristóteles. Na Bíblia, a alma é o ser integral. Corpo não subsiste sem o sopro de vida e vice-versa. Ok? Vamos avançar. A salvação, ou melhor, a ressurreição, ela é uma reversão da consequência do pecado, que é essa morte temporária. 1 Coríntios 15:54, justos dirão no glorioso dia da volta de Jesus: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tudo será então revertido. Por que não precisamos temer a morte? 1 Coríntios 15:12 a 26, 1 Tessalonicenses 4:13, Hebreus 2:14 e 15, porque Jesus venceu a morte. Quando Jesus ressuscitou, ele quebrou as cadeias da morte. Mas quando ele disse está consumado, ele estava, na verdade, matando a morte. Entenda isso. A morte da morte na morte de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Ninguém tem que temer a morte. Por isso, costumo dizer que para o justo a morte não põe fim à vida. Ela confirma a vida. João 11:25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que ninguém se iluda com qualquer teoria proposta fora da ressurreição. Quais são as teorias fora da ressurreição que existem no nosso mundo? A reencarnação. A reencarnação diz que nós já fomos vidas passadas e que nós estamos hoje tendo mais uma oportunidade. O ideal, diz a reencarnação, é que em cada edição a gente vá melhorando até que chegue à luz pura. Vai chegar nunca. Que diz a palavra de Deus sobre isso? Hebreus 9:27. Diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Permita-me dizer, se eu estou falando a alguém que acredita em reencarnação, esquece isso. A Bíblia fala em encarnação, mas só na encarnação do Verbo que se fez carne, o Filho de Deus. Reencarnação não existe. Qual é a grande jogada do diabo? É que acreditando na reencarnação, o ser humano acha que ele vai ter uma outra chance fora dessa vida. Não vai. A palavra de Deus diz: eu ponho diante de ti a morte e a vida. Escolhe a vida. É agora. Ninguém tem outra chance. Qual outro pensamento sobre o estado do homem na morte? A ideia de que existe uma segunda chance. A reencarnação diz várias chances. A ideia católica romana diz: existe uma chance. Se o indivíduo não foi lá
tão mal assim, ele vai para o purgatório. E dali, através de orações e missas e velas, ele pode caminhar para o paraíso. Isso não existe. Esquece essa ideia de purgatório, esquece essa oportunidade, essa conversa de segunda oportunidade. Isso não existe, meu irmão. Todo crente, todo cristão, todo católico tem que fechar a conta da existência agora, confirmando a sua vida em Jesus Cristo. Qual é outro pensamento? É o pensamento do cristão, de um modo geral, do cristianismo. O mundo evangélico acredita que o ser humano tem uma entidade que sobrevive à morte. Eles chamam isso de alma. Ou ela vai direto para o céu, ou ela vai direto para o inferno. Isso é uma ideia pagã. Já dissemos, o ser humano é uma unicidade. E o que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia diz que a alma é você. Uma vez que a gente descanse, vamos ter vida após a morte só através da ressurreição. Aqui não é um estudo sobre o estado do homem e da morte. Nós estamos apenas pontuando isso. Para dizer o quê? Que em Cristo nos está assegurada a ressurreição da carne. Olha que coisa linda. Não existe espaço para crer em pessoas que os salvos vão direto para o céu. Isso não acontece. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz que o Senhor desce do céu, chama o seu povo, e depois a igreja que ressuscitará e a igreja que estiver viva, ela se une e sobe como um grupo só para Deus. Então, todos vão para o céu na volta de Jesus apenas. O que diz Paulo? Ele diz assim: nós, os que estivermos vivos, de forma alguma precederemos, isto é, de forma alguma vamos para o céu, antes daqueles que dormem. E Jesus chamará os seus filhos justos da sepultura. Eles vêm glorificados, unem-se à igreja glorificada, com um corpo diferente. 1 Coríntios 15. E então todos sobem para o paraíso. Ok? Isso? Muito bem. O pensamento da lição de terça-feira sobre ressurreição, eu coloquei assim: nossa vida é curta. E como é curta, amados. Mas, eu coloquei aqui: mal nos preparamos para a vida. E a morte já está acenando para nós. Um moço, uma moça aí com 25, 26 anos, termina o seu preparo profissional praticamente na metade da vida. A vida é curta. Além de curta, ela é incerta. A morte surpreende a muitos, mas neste vale de lágrimas temos a certeza da ressurreição. Então Daniel mostra Deus tendo domínio da morte, seja essa morte temporal, consequência do pecado, ou a morte eterna, que é o salário do pecado. Jesus Cristo morreu, salário do pecado, e nós estamos nele livres da morte eterna. Louvado seja Deus por isso. Ainda sobre a lição de terça-feira, aqui uma pergunta: somos imortais? Olha o que a Bíblia diz. O Senhor Deus disse a Adão e Eva, falando a Adão: no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aí veio o diabo e disse: se vocês comerem, certamente não morrerão. O homem comeu. E agora você tem que acreditar: o ser humano é mortal ou imortal? Deus diz que ele é mortal, o diabo diz que ele não é imortal. Eu vou trazer aqui um raciocínio em cima de uma passagem bíblica. Está em Gênesis 3, 22 a 24, que diz assim: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Porque o Senhor Deus conhece o bem, porque ele é o bem, e conhece o mal.
no sentido de que ele identifica a malignidade do pecado na vida dos demônios e dos ímpios. Só que, após o pecado, o conhecimento de Adão foi, infelizmente, um conhecimento prático. Perverteu todo o seu emocional, a sua dimensão espiritual. Por isso o Senhor Deus mandou o ser humano fora do jardim do Éden para cultivar o solo, para que ele fosse tirado dali, do qual ele foi tirado, do solo. Depois colocou querubins guardando o caminho para a árvore da vida. O Senhor Deus disse assim, para que o homem, agora no seu estado de pecado, não coma da árvore da vida e viva eternamente em pecado, vamos impedir que ele chegue à árvore da vida. Olha o pensamento. O homem no seu estado de pecado não teve acesso à árvore da vida, por isso é mortal. O ser humano só seria imortal no contexto da vida eterna ou no contexto do tormento eterno se da árvore da vida houvesse comido após o pecado. Não comeu, não é. Então esquece essa doutrina do tormento eterno. O espaço não é para isso aqui. Mas o ser humano, ele vai ser aniquilado 1000 anos depois que quando Jesus vir para implantar o seu reino definitivo na terra. Se comeram da árvore da vida após o pecado, então eles seriam, se tivessem comido, imortais. Se não comeram, não são imortais. Nossos primeiros pais não comeram, por isso não somos imortais. A pergunta, e quando nós receberemos a imortalidade? Primeira carta aos Coríntios 15, 53 e 54 diz, no glorioso dia da volta de Jesus, esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Oh, coisa linda, hein? Filipenses 3, 20 e 21, Paulo diz que o nosso corpo vai ser semelhante ao seu corpo glorioso. Louvado seja Deus por isso. Quarta-feira estudamos sobre o livro selado, o livro de Daniel. Por que o livro de Daniel deveria ser selado até o tempo do fim? Uma boa pergunta. A resposta é porque nem tudo que foi revelado a Daniel interessava para ele. Só ia mergulhar Daniel num estresse tremendo. Por isso o Senhor Deus diz, sela o livro, isto é, pode esquecer, você não vai ter luz sobre isso. Que parte do livro de Daniel foi selado? No capítulo 8, 26, diz que ele não tinha entendido a profecia das 2300 tardes e manhãs, que começou em 538 e foi até 1798. Ele não entendeu isso. Então foi selado para ele esse cronograma profético, a purificação do santuário, ele não entendeu sobre isso. O juízo final, ele não entendeu. E também ele não entendeu bem o que seria esse tal do chifre pequeno, que seria tanto Roma pagã como Roma papal a perseguir o povo de Deus. Isso foi selado, para que fosse aberto no final. No tempo do fim, o livro seria aberto. Capítulo 12, 4. Você está com a Bíblia aberta aí? Sela o livro, ou essa parte do livro, que não é para você entender, Daniel, sela até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão o quê? O livro, no tempo do fim. A partir de 1798, ou um pouco antes disso, um interesse para estudar profecias, especialmente o livro de Daniel, haveria de se manifestar. Vejam só. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará, ou a ciência se multiplicará. Que saber? Que ciência? O saber do livro de Daniel. A ciência sobre o livro de Daniel. A ciência profética do livro de Daniel haveria de se avolumar em compreensão. A partir do tempo do fim. E o tempo do fim começa em 1798. Aqui tem uma passagem linda do livro O Grande Conflito, 356, diz assim: desde 1798, o livro de Daniel foi descerrado
ele foi aberto. Agora, olha essas figuras aqui que compreenderam o livro de Daniel. Isaac Newton, o gênio da física, lei da gravidade. José Wolff, Manuel Lacunza, Guilherme Milo, François Galzen. Crianças na Escandinávia, nessa época, foram proibidos de pregar sobre a volta de Jesus. Muitos dos estudiosos do livro de Daniel na Escandinávia, aí pelo final do século XVIII, chegaram a ser mortos. Mas crianças pregavam de forma impressionante sobre a volta de Jesus. Na Inglaterra, mais de 700 ministros pregaram sobre as profecias de Daniel. Agora, o capítulo 10 de Apocalipse fala desse mesmo livro do capítulo 12 de Daniel. No capítulo 12 de Daniel, o livro está fechado. E no capítulo 10, ele aparece aberto. O povo que compreendeu isso, ali por volta de 1831 até 1844, eles foram incentivados a comer o livro, porque ele estava aberto, isto é, a assimilar a mensagem de Daniel e proclamar o glorioso dia da volta de Jesus Cristo. Falaremos já sobre isso, mas olha aqui. Pensamento central para essa lição de quarta-feira sobre o livro selado. Hoje temos toda a revelação aberta para nós até o reino de glória. Não estamos à deriva, temos norte, mas também temos missão. Alertar um mundo que jaz na ignorância das profecias, ok? O livro foi aberto. Nós temos visão de futuro e a nossa responsabilidade de comunicar. Sir Isaac Newton escreveu as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Coisa linda. Está em português isso aí. Vocês sabiam que o Isaac Newton, que viveu entre 1643 a 1729, ele foi o precursor desse livro, de começar a desatar, abrir o livro de Daniel. Ele compreendeu a estátua do sonho de Nabucodonosor, ele compreendeu aquela sequência de reino, os animais, ele compreendeu a interpretação de ano. Isaac Newton. Nós não estamos falando de qualquer um, não, dos maiores cérebros que a humanidade já teve. Nós tivemos aqui no Chile um sacerdote jesuíta chamado Manuel Lacunza. Esse cara é muito citado no estudo das profecias na Faculdade de Teologia. Manuel Lacunza, ele foi viver na Espanha, ali ele foi perseguido por causa da sua pregação, ele foi bater na Itália, e na Itália, de uma vida sofrida, perseguida, ele escreveu L'Avenida del Messias em glória e majestade. Que coisa linda! Ele teve a oportunidade de pregar para muitos sacerdotes católicos que com certeza aceitaram o glorioso dia da volta de Jesus e vão ressuscitar com a mensagem de Manuel Lacunza. José Wolff viveu em 1795 a 1862. Este homem, um judeu, filho de judeu, ainda na sua infância, ele se encantou com Jesus Cristo. Assim que ele começou a ler, ele chegou a Isaías 53 e descobriu que aquele que é descrito como o nosso substituto, que como ovelha foi levada ao matadouro, era o Messias. Foi banido da sua família judaica e ele se dedicou à pregação do evangelho. Este homem pregou fortemente na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e deixou, com certeza, muitos corações preparados para o glorioso dia da volta de Jesus. Tivemos também Guilherme Miller.
Guilherme Miller, filho de um fazendeiro, teve uma crise espiritual. Na sua juventude tornou-se deísta. Ele dizia: Deus existe, mas não atua. Se Deus existe e não atua, eu não tenho nada a ver com ele. Ele não manda na minha vida. Até que ele se deparou com as profecias de Daniel e o Espírito Santo tocou a mente dele. Ele teve contato com os argumentos do nosso querido Isaac Newton e com uma chave bíblica, com uma concordância bíblica, apenas e a Bíblia, este homem decifrou as 2.300 tardes e manhãs. E claro, o Guilherme Miller, ele achava que a purificação do santuário era a volta do Senhor incendiando a terra, mas ele errou aí. Não quanto à data, mas ele errou quanto ao acontecimento que aconteceria em 1844. Não seria a volta de Jesus, seria o começo do juízo no céu. Guilherme Miller. Maravilhoso, Guilherme Miller. Tivemos também o François Gaussen. Esse nasceu na Genebra e teve um ministério lindo de pregação sobre a vinda do Messias, sobre as profecias de Daniel, especialmente na Suíça e na França. Mas levou muitos a Jesus, que vão ressuscitar no glorioso dia, juntando todos esses gênios e outros que são anônimos. Hoje nós temos as profecias do Apocalipse abertas e escancaradas para nós. Eu quero fazer aqui rapidamente uma comparação entre Daniel 12 e Apocalipse 10. As profecias do tempo do fim, mas também o sofrimento da Idade Média, os juízos investigativos estão fechados no capítulo 2 de Daniel, estão abertas em Apocalipse 10. No verso 4 do capítulo 12, o livro está selado. No verso 2 do capítulo 10 de Apocalipse, ele já está aberto na mão de um anjo. O anjo em Apocalipse 10 é, como em Apocalipse 14, um povo que tem o privilégio e a honra de comunicar essas mensagens de Daniel ao mundo. Por isso, esse povo tem essa mensagem aberta em suas mãos. O homem vestido de linho aparece em Daniel 12:7. Ele clama ao céu, dizendo quando vai ser aberto esse livro. O anjo poderoso de Apocalipse 10 coloca um pé na terra e outro no mar, dizendo que essa mensagem de Daniel, ela seria intercontinental, ela seria mundial. Quando a Bíblia fala de continente e de mar, de terra e de mar, é para se referir a um domínio ou a uma mensagem global. Aquele que criou os céus, a terra e o mar. É isso. O Apocalipse 10, o anjo, isto é, o povo, que vai pregar a mensagem de Daniel, está com um pé na terra, outro no céu. Significa uma mensagem mundial. O homem de Apocalipse 12 diz o tempo da abertura do livro, no verso 7, seria no tempo do fim. O anjo de Apocalipse 10, 6, diz que não há mais tempo. Isto é, acabou-se o tempo. Que tempo? O tempo determinado para que o livro fosse aberto. Em 1798, e um pouco antes até, com Isaac Newton e dali para frente. Daniel 12, o homem diz que o livro ficaria selado até o tempo do fim, verso 9. O anjo diz, Apocalipse 10, verso 8, o anjo diz que o livro está aberto. O anjo, em Apocalipse 10, é o povo que prega essa mensagem. Você e eu. Nós estamos dizendo ao mundo que as profecias de Daniel estão abertas. Capítulo 12 de Daniel, o verso 4, o livro seria estudado. O Senhor Deus disse, muitos esquadrinharão. E nos versos 8 e 9, o anjo manda João pegar o livro e comer. Isto é, estudar. Isto é, assimilar, compreender. Capítulo 12 de Daniel, verso 11, o anjo reforça a época da abertura, é no tempo do fim. Verso 10 do capítulo 10, os estudiosos do livro de Daniel estudam o livro e sentem a doçura dele. No capítulo 12, verso 12, há uma bem-aventurança para aqueles que vivessem no tempo da abertura. Apocalipse 10, 10 diz que essa bem-aventurança é a doçura.
de compreender as profecias, essa euforia de segurança, por certeza, para onde as profecias indicam o nosso olhar. Glorioso dia da volta de Jesus. Agora, no capítulo 10 apenas, e no verso 10, foi dito a João, ou ao povo de 1831 a 1844, especialmente com Guilherme Miller: você pode comer as profecias de Daniel. Comer na Bíblia significa introjetar na vida, assimilar na existência. Por isso que o Jeremias diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. E aquele povo com Guilherme Miller, ali por volta de 1831 em diante, eles saborearam as profecias. O anjo que estava comunicando a João e a eles no futuro disse que seria doce na boca, mas amargo no ventre. Foi o que aconteceu. O povo sentiu a decepção, o amargor, porque eles esperavam que Jesus voltasse. Eles não entenderam que em 22 de outubro de 1844 não seria a volta de Jesus, mas seria o início do juízo. Eles não entenderam. De repente, passada aquela decepção, eles olharam para o verso 11, e no verso 11 diz: importa que profetizes a mais nações, línguas e povos. Eles não tinham entendido que a missão deles, com um pé na terra e o outro no mar, era global. Egoisticamente, eles achavam que Jesus tinha que voltar só para americanos. E a mensagem é mundial. Hoje, nós temos este privilégio de comunicar essa mensagem em nível mundial. Deus seja louvado por isso. E para fechar a lição, vamos então falar de quinta-feira, o tempo de espera. Ei, não é fácil esperar, hein? Não é fácil esperar. Daniel não suportava. Ele queria saber e o Senhor Deus disse: nem tudo é para você. Aí nós temos os cronogramas proféticos. As 2.300 tardes e manhãs, que começou em 457 a.C. e foi até 1844. As 70 semanas, os primeiros 490 anos dentro das 2.300 tardes e manhãs, vão do ano 457 a.C. até o ano 37 da era cristã. Dentro desse período, o acontecimento mais importante está na última semana, do ano 27 ao 34, que é, no meio da semana seria tirado o sacrifício. Jesus morreu no ano 31, no meio da semana. E ali ele nos substituiu no juízo. Também temos o domínio do chifre pequeno, 7,25 de Daniel, 1260 anos. O domínio papal da Idade Média. Começando em 538, quando o Papa, desbancando aqueles 3 chifres, ele ocupou o lugar dele e assumiu o comando político da velha Europa. 538 a 1798, 1200 anos de domínio papal. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora tem uma data que diz assim: desde a retirada do sacrifício diário, 12:11 de Daniel, ainda haverá 1290 anos. Quando é que foi tirado o contínuo sacrifício? Quando foi que foi introduzido no seio do cristianismo essa ideia de que o cristão tinha que se valer de santos e não do Senhor Jesus unicamente? Em 508, quando Clovis, o rei dos francos, se converte ao cristianismo e sugere isso. Isso é aceito. 508, soma 1290, vamos chegar a 1798. E tem mais uma data aqui. Bem-aventurados que chegam até 1335 dias, anos, a partir de 508. Eu pego 1335 anos, eu vou chegar a 1843. Por que bem-aventurados? Porque nessa época, 1843, quem chegasse a essa data estaria vivendo a euforia de que Jesus voltaria nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ouviria a mensagem do juízo pré-advento e que nós temos segurança
de prevalecer no juízo por sua graça. Por que essa bem-aventurança? Daniel disse, bem-aventurado que chega até 1335 dias. Bem-aventurados vem do grego Macarios, que significa felicidade de anjo. Assim, quem vive sob a mensagem da volta de Jesus, do triunfo no juízo, de prevalecer sobre os acontecimentos finais, tem que ter Cristo espiritual de pé. A motivação para viver isso, ela é divinal. Nós não encontramos ou não encontraremos nesta terra nenhum motivo para maior euforia do que saber que estamos salvos em Jesus, que temos uma missão e o aguardamos em glória e majestade. Mas essa bem-aventurança aponta também, e de um modo muito especial, para a ressurreição especial. Bem-aventurados, por quê? Porque se morrer, vai ressuscitar para ver Jesus voltar. Ah, meus queridos, se nós morrermos antes que Jesus volte, nós vamos ressuscitar sob o impacto de uma voz que vem do centro do universo, dizendo está feito. A terra inteira é abalada. Um terremoto, um sismo generalizados. A natureza entra em convulsão. E nós ressuscitaremos glorificados. Nossos irmãos vivos ainda não estarão vendo porque ainda são mortais. Mas nós ressuscitaremos e estaremos contemplando a glória do Senhor que se deslocará pelo espaço infinito. Que glorioso momento. Por isso a profecia diz, bem-aventurado aqueles que chegam até 1335, a partir de 508. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você e eu somos bem-aventurados. Isso é felicidade. Como é que nós vamos pular fora desse barco? Tem como? Não tem. Não tem. Nós achamos tudo. Entramos no fluxo da vida. Nossa vocação é sermos felizes, porque conhecemos a verdade para esses últimos dias. E deixa eu fechar essa conversa escatológica, soteriológica, pensamento central. Os poderes da terra, com suas perseguições até a morte, se for o caso, não tiram Jesus de um coração onde ele se assentou e é rei. Jesus para nós é mais que o centro da história. Ele é o nosso Deus. Está no comando da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Miguel se levantará e nós reinaremos com ele por toda a eternidade. Do pó às estrelas. Se passarmos pela morte, nós vamos do pó para a dimensão da eternidade com o nosso Deus. E se não passarmos pela morte, nós vamos do pó, porque essa terra aqui é pó, para a dimensão da vida que não tem fim. Deus seja louvado por essa mensagem tão animadora. Amém. Pai Santo, louvado seja o teu nome, meu Pai, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, porque nós conhecemos isso tudo, Pai, e porque esse conhecimento se transformou na mais linda missão da nossa vida, e nós queremos ser fiéis. Usa-nos, toda a nossa energia, todos os nossos recursos e talentos para abreviar o dia glorioso da volta de Jesus. Por tudo isso nós te damos honra e glória. Amém. A Semana Santa é o evangelismo que realizamos por ocasião da Páscoa e que neste ano acontecerá de uma forma diferente. Por isso, convidamos você a fazer parte da melhor Semana Santa da sua vida. De 4 a 12 de abril, cada casa será um lar de adoração, esperança e evangelismo. Reúna sua família todas as noites e confirme que o sangue de Jesus estará sobre os umbrais da sua casa.
Para participar, você e a sua família deverão usar DVDs com músicas, mensagens do pastor Luiz Gonçalves e o guia de estudos em PDF. Durante a Semana Santa, a partir das 20 horas, você também poderá acompanhar uma programação especial pela TV e Rádio Novo Tempo, além das redes sociais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A cada noite assistiremos o episódio da série cinematográfica Amor Escrito com Sangue. Também teremos uma mensagem especial com o pastor Luiz Gonçalves e ouviremos o quarteto Arautos do Rei. Uma dica é relembrar os seus amigos pelo menos 15 minutinhos antes. Aproveite para mandar um link da programação e assim ele fica mais preparado. E o mais importante, aproveite essa semana especial para evangelizar. Ore e envie mensagens para amigos, familiares, pessoas que estão afastadas de Jesus, pessoas que estão estudando a Bíblia com você e para os amigos da TV Novo Tempo. Viralize a esperança. Uma outra coisa que você pode fazer é compartilhar o link das programações que vão ser transmitidas pela internet, além dos conteúdos que forem divulgados pela igreja e pela Rede Novo Tempo. Você pode fazer essa Semana Santa virtual ser incrível pelo WhatsApp, Skype ou por outras ferramentas digitais. Após a programação, ligue para os seus amigos ou mande uma mensagem e interaja com eles para saber o que eles acharam da programação, ok? A Semana Santa 2020 vai acontecer na sua casa, assim como ela tem que ser, a casa de Deus.